Boulos tá ok? Então vamos com o nosso Guilherme Boulos, candidato ao governo de São Paulo. Guilherme, a primeira pergunta que reservaram a você, o Guilherme é por telefone ou o Skype? Hã? O Guilherme é um cara moderno, Skype, claro, não. Jamais entraria por telefone. O telefone é da minha época, que sou da época da televisão a lenha. O Guilherme tá lá, tá mais magro, já preparado para a campanha aí, já tá, ó, inteirão. É claro que a primeira pergunta que eu vou fazer é uma pergunta chata, mas que tem que fazer. É a história do Wagner Moura comendo camarão lá no Movimento. Que está todo mundo descendo o cacete, é oportunidade para você dizer por que tinha camarão lá. Eu não sei lá por que tinha camarão. É que me mandaram perguntar, senão eu não ia perguntar. Para mim, tanto faz se tinha camarão ou não. O movimento dos caras é um movimento justo, que procura dar casa para todo mundo, que procura dar teto para todo mundo. Só numa cidade tem 60 mil pessoas morando na rua. Numa cidade em que o prefeito, o Ricardo Nulo, ele tem um pacote de maldades com esse presidente da Câmara e com esses vereadores que taxam em 14% o servidor que já ganha uma porcaria, que mexe com plano de carreira de professores ou coisa parecida, que quer dar aumento para a empresa de ônibus que há 60 anos são as mesmas empresas que operam mal aqui em São Paulo, quer dar subsídio por causa de aumento de combustível. E um ano que eles ganharam de 1 bi de subsídio para ficar parado sem gastar um tostão de combustível, nem pneu, nem coisa nenhuma. Esse um ano que eles ganharam de 1 bi para não gastar combustível, isso não conta, não? Isso não conta? No meio de uma pandemia, não conta? É um pacote de maldades, é uma maldade atrás da outra, e os caras estão reclamando do camarão do Wagner Moura. Isso é uma sacanagem. Por que vocês não vão atrás desses caras que roubam muito, que metem muita mão na grana? Aliás, também nós temos muitas creches. Ô, Agostinho, você sabe quantas creches tem hoje em São Paulo ou não? Só para saber. Sei, mas eu procuro aqui. Eu não entendo de creche, nunca entendi muito de creche, mas tem gente que entende de creche pra caramba. Eu não entendo. De finanças de creche, inclusive. Tem muita creche hoje, finanças de creche, coisa assim. Eu não entendo nada de creche. Você entende de creche, Agostinho? Não entendo. Você entende de creche? Eu não entendo. Eu não sei como é que faz creche, como é que dá dinheiro para creche. Eu não sei, nunca mexi com isso. Mas vê quantas creches tem em São Paulo e vê qual é a necessidade de creches em São Paulo. Vê aí qual é a necessidade, qual é a defasagem de creches em São Paulo. Né? Vamos ver, eu não entendo. Só estou falando isso porque eu não entendo, me veio à cabeça a palavra creche. E vem outras palavras também que me encheu muito o saco. Eu vou começar a falar aqui também. Boulos, qual é a história do assassinar o camarão aí? Por que tinha camarão lá na comida que o Wagner Moura estava comendo lá? Bom dia. Bom dia, Datena, a você, a todo mundo que está acompanhando a gente na Rádio Bandeirantes. Primeiro, quando começou essa história, viralizou, quem passou isso adiante foi o Eduardo Bananinha, o filho do presidente da República, que tuitou diretamente de Dubai. E depois o irmão dele, o Flávio Bolsonaro, Rachadinha, que deve ter tuitado lá da mansão de 6 milhões de reais que ele não conseguiu explicar até agora. Mas vamos lá, Datena. Primeiro, assim, quem identifica o prato que o Wagner Moura estava comendo no evento que ele foi fazer numa ocupação do MTST, nós temos uma exibição popular do filme Marighella. Ele é o diretor do filme e foi feita uma exibição para mais de 1.000 pessoas na ocupação Carolina de Jesus, que fica lá em São Mateus, na Zona Leste. O que ele está comendo é um acarajé no prato. Além do camarão, está lá o vatapá, o caruru, todos os ingredientes do acarajé. E esse acarajé no prato foi doado por um restaurante, quem eu quero agradecer também aqui, o Acarajés, e que doou não apenas para o Wagner Moura. Esse restaurante fez uma doação para várias pessoas que estavam no evento lá na ocupação. Wagner Moura é baiano, né? Então o pessoal soube que ele iria lá e fez a doação de uma iguaria baiana, de uma comida baiana típica, que é o acarajé. Mas sabe o que me espanta, Datena? É o quanto isso gera comoção numa parte das pessoas. As mesmas pessoas que não abriram a boca para falar da fila do osso, lá em Cuiabá. As mesmas pessoas que não abrem a boca quando vem gente revirando lixo para comer, elas se indignam porque foi servido acarajé,
e acarajé naturalmente tem camarão, numa ocupação do MTST. Elas preferem pobre comendo osso do que comendo acarajé. Toda a indignação tem a ver com isso. A indignação não foi com Wagner Moura. Se o Wagner Moura tivesse comendo acarajé na casa dele... Só um detalhe. Esse país aqui só vai ser legal o dia que pobre puder comer camarão também. Esse país aqui só vai ser legal o dia que pobre puder comer a mesma coisa que o rico. Democracia é distribuição de igualdades, do bem comum. Democracia é isso, distribuição do bem comum. Se foi doado e tal, mas seria legal que as pessoas não se indignassem que pobre pudesse comer camarão, ostra. A democracia significa nada mais do que todos somos iguais perante a lei, todos somos iguais perante aquilo que o Estado distribui. Não adianta você arrecadar bilhões de impostos e dar para o Centrão, para emendas parlamentares. Não adianta você gastar 91 bilhões ou deixar de pagar 91 bilhões de precatórios e reclamar do camarão que o cara está comendo. Democracia significa o dia que todo mundo comer bem, e muito bem, significa que a gente vai ter um país mais justo. Não é que o pobre não pode comer camarão, não é? É que o que está errado é só o rico poder comer camarão. Mesmo porque nós temos quantos quilômetros de costa que nós temos aqui de Atlântico, onde tem camarão pra cacete. Tem camarão pra caramba no nosso mar aí. As nossas 200 milhas da Amazônia Azul tem camarão pra caramba. Mas como tudo aqui, aquilo que eu disse, o Brasil é um das maiores potências do mundo, mas você não pode comprar um carro porque um Fusquinha aqui custa o preço de um Porsche lá fora. Por causa do quê? Por causa de imposto. Num governo que ganha muito, como todos os governos, e gastam mal. Né? E gasta mal, governo que gasta mal. O remédio que você toma aqui, você toma um remédio genérico e olha lá, e mesmo assim tem 20% de imposto em cima. Você pagaria muito menos se não houvesse menos imposto. A comida que você come aqui tem o ICMS lá em cima, porque os impostos são para o cara arrecadar e botar em campanha eleitoral. Então o brasileiro não consegue consumir o que ele tem de sobra, o maior produtor de alimentos do mundo, e você não tem direito a uma cesta básica, você não consegue comer uma cesta básica. O problema não é o camarão que o Wagner Moura estava comendo, o problema é o brasileiro que não consegue comer. O brasileiro não tem direito à comida. Democracia chama-se distribuição de bem comum. Então, o dia que pobre puder comer camarão, puder comer caviar, o Brasil será justo, será mais justo. Não é que o pobre não tem que comer camarão, o rico não pode comer camarão sozinho e nem caviar sozinho. O pobre tem que comer de tudo. Agora, no Brasil, o pobre nem come. Não é questão do camarão, não. No Brasil, o pobre nem come. Mais ou menos isso. Eu espero, Datena, eu acho que a luta de quem quer justiça social no Brasil... Os caras estão comendo em Dubai agora. O que você acha que os caras estão comendo em Dubai? O que você acha que os caras estão comendo em Dubai? O que você acha que os caras estão comendo em Portugal? E o que é pior, o que você acha que eles estão comendo lá? E o que é pior, lá em Dubai estão comendo com dinheiro público, Datena. Com dinheiro público. Nós estamos pagando, velho. Nós estamos pagando. Eu acho que a diária do hotel que deve estar pagando lá para o vereador de Belo Horizonte, que eu não sei o que está fazendo numa comitiva presidencial em Dubai, deve dar para comprar uma tonelada de camarão. Só a diária do cara. Né? Agora, eu acho que você tocou num ponto que é importante, Datena, que é o que está levando à fome no Brasil. Nós somos um dos países que mais produz alimento no mundo. Sabe, a gente bota comida na mesa da China, da Europa, dos Estados Unidos, e aqui tem 19 milhões de pessoas com fome. E isso acontece, em primeiro lugar, porque o estímulo do governo não é para a agricultura familiar, é para o grande agronegócio que é exportador. Sobretudo agora, quando vê o preço do dólar lá em cima, o cara não quer vender para o mercado interno em real. Ele quer vender para o mercado externo por dólar, para poder ganhar mais. Então abastece lá fora e deixa desguarnecido o mercado interno. O governo podia estar tomando
um monte de medida, desde retomar programas que eles próprios extinguiram, como o PAA, o Programa de Aquisição de Alimento, que dá crédito, dá assistência técnica para o agricultor familiar, para o pequeno, faz com que crie redes para que ele possa fazer a comercialização, para que chegue nas cidades e o alimento seja distribuído para quem mais precisa. A Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, pouca gente sabe disso, Datena, mas a Conab foi desmontada nos últimos anos. Para que servia a Conab? Ela tinha estoque regulador. Então o governo comprava feijão, comprava arroz, comprava milho. Se tivesse um problema de safra, aí vai lá, produziu menos, aumenta o preço, você tinha um estoque para botar no mercado para fazer o preço reduzir. E não tem inflação de alimentos. Irmão, os caras acabaram com isso. Nós compramos não sei quantos bilhões ou milhões de sacas de arroz para usar como estoque regulador. Quando eu, lá atrás, no começo da pandemia, propus que os preços da cesta básica, só os preços da cesta básica deveriam ser congelados, alguns imbecis, idiotas e cretinos me chamaram de comunista. Eu já disse que odeio o comunismo, que matou 50 milhões de pessoas com Stalin, que matou de fome com o Mao Tse-tung 70 milhões de pessoas, porque exatamente exportava tudo para fazer arma, regimes comunistas. Então eu odeio regime comunista, mas odeio o regime de direita também, nazifascismo, com Hitler, Mussolini, que matou 60 milhões de pessoas. Eu sou a favor, tudo que beire a fascismo, a extremismo, eu sou contra. Não tem democracia no meio, não conte comigo. Não tem democracia, não fale comigo. Eu sou a favor de regimes democráticos e que pensem de forma constitucional no povo. Entendeu? Esse é o grande detalhe. Agora, não me consta democracia que gente passe fome. Então tinha que ter distribuição de bem comum. Quando eu disse, olha, a cesta básica o cara não vai conseguir comprar com salário mínimo. Daqui a pouco não vai ter condição do cara sobreviver. Disseram que eu era comunista. Eu estava dizendo que eu queria um controle de preço de cesta básica. Hoje o que estão tentando fazer é mais ou menos isso. Mas esses imbecis tiveram um ano para pensar nisso. Eu falei lá atrás, como estou dizendo há 300 anos, que tem que ter um fundo regulador para regular o preço do combustível, que não pode ficar atrelado a barril de petróleo, e nem a dólar. E agora estamos votando isso lá em Brasília. Quer dizer, eu era candidato a presidente até outro dia, até se formar esse partido aí com 330 milhões de fundo partidário e mais 80 mil horas de televisão. Eu larguei os caras na mão, porque os caras me largaram na mão, me passaram a perna. Quando diziam que eu ia ser candidato, eu não fui candidato coisa nenhuma, porque os caras começaram a inventar Mandetta, Pacheco, começaram a inventar 1000 nomes. Aí eu caí fora. Aí cai fora do partido. Pô, mas você vai deixar um partido com 330 milhões e horário de televisão? Um horário de televisão, meu irmão, eu tenho mais horas de televisão do que qualquer coisa. Por dia eu tenho 7 horas de televisão, que eu já falo há 40 anos. E dinheiro não me interessa, a não ser que seja dinheiro para o povo. Entendeu? O meu interesse é público. O desses caras é de barganha. Não me interessa fazer barganha. Entendeu? Não tem interesse nenhum em fazer barganha. Eu só tenho interesse público, mais nada. E dinheiro para o povo e pelo povo, e não para o bolso e pelo bolso. Então esses caras estão enganados, velho. Não é assim que você vai mudar o Brasil. Se você reclamar que o cara está comendo camarão num evento de pobre, você está pregando exatamente o contrário do que deveria acontecer. Pelo contrário, todo pobre deveria ter direito a comer o que o rico come, porque senão você não é democrata. Se você achar que o rico tem que comer camarão e você não, então, meu amigo, e o pobre não, você não é democrata. Repito, democracia é distribuição de bem comum. Todo mundo deveria ter acesso a tudo. A roupa, a comida, a carro, a remédio. Aqui no Brasil não é assim, porque o Brasil não consegue crescer há 12 anos, porque simplesmente não tem consumo aqui. O povo brasileiro não consegue consumir. Grande parte dos 210 milhões de brasileiros não consegue consumir porque a carga tributária é tão grande, é tanto imposto em cima de remédio, de alimento. É aquilo que eu falei, pobre paga 40% de carga tributária, rico paga 12%, o bilionário não paga nada. Então tudo que você consome é carga tributária em cima. O brasileiro não consegue consumir nada.
Você está em cima de uma mina de ouro, você falou da comida, mas a gente fala de tudo, de todo bem de consumo, inclusive remédio, que é de necessidade absoluta. O brasileiro não consegue comprar nada por causa de imposto em cima de tudo que existe no Brasil. Fica inviável para o brasileiro consumir alguma coisa, cara. Não, se me permite, eu acho que esse tema é fundamental, porque às vezes se faz um debate, tem muito imposto. A questão, o debate que a gente tem que fazer é justamente esse de justiça tributária, porque tem de fato muito imposto sobre consumo, sobre produção, né? O cara que vai comprar um remédio na farmácia, que vai comprar um pão na padaria, que vai comprar um arroz Bom você no falar mercado... isso, hein? Não, pera aí, bom você falar isso, que você não está sendo populista. Produção é o cara que produz e que dá emprego. Então a gente não está falando contra o empresário, o bom empresário, pelo contrário, esse é tributado pra cacete, velho. É ele que vai te dar emprego. E está errado também. Está errado também um imposto sobre o cara que é empresário. Está errado, os impostos são enormes, por isso que você não tem emprego, velho. O imposto está sobre produção e consumo, Datena. Enquanto o imposto deveria ser, como é na maior parte do mundo, e não estamos falando aqui de país socialista, não estamos falando dos Estados Unidos, nós estamos falando da Europa, é sobre renda e patrimônio. Imposto, o Brasil arrecada só 25% da sua carga tributária sobre renda. E aí, os mais ricos, os bilionários, que muitas vezes botam seu dinheiro lá em paraíso fiscal, porque tem mecanismo que facilita isso, os bilionários que não pagam imposto sobre lucro e dividendo, isso só existe no Brasil, recebem lá centenas de milhões de reais no fim do ano de dividendo de ação, de corporação, de empresa que tem, e não deixam R$1 de imposto, enquanto o povo está pagando lá, a classe média está pagando 27,5% no imposto de renda, enquanto o povão está pagando e deixando o pouco que tem, quem ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, né, com imposto indireto sobre consumo. É isso que tem que mudar. E nenhuma reforma tributária até aqui, muito menos essa do Bolsonaro e do Paulo Guedes, pautou isso. Isso tem que estar no centro da agenda do país. Dentro do Congresso. Não tem dinheiro. Que projeto social que tem no Congresso? Política pública tá aí, pô. Não, e que projeto social que tem no Congresso? Fala um projeto social que tem no Congresso. Não tem um projeto social no Congresso. Aprova um PEC do calote, mas não tem um projeto social dentro do Congresso brasileiro. Do parlamentar que você votou. Enche o saco dele, enche a caixa de e-mail dele e pergunta para ele que projeto social ele fez para você. Não tem, cara. Não tem. O governo não gosta de pobre. O parlamento não gosta de pobre. Então eu não sei para onde nós vamos parar. Sinceramente, discutir camarão no prato do Wagner Moura é uma imbecilidade, porque a arma é exatamente para você discutir o seguinte: não é injusto o pobre comer camarão. Injusto é só o rico comer camarão. Todo mundo devia poder comer camarão nesse país aqui, que é um país rico. Tem uma economia que é a 10ª economia do mundo, chegou a ser a 6ª, e que, mesmo sendo a 6ª, as pessoas continuaram a comer mal. E se continuar desse jeito, sem poder aquisitivo e taxando produção também, porque quando taxa a produção, taxa o bom empresário. Não aquele corrupto que a Lava Jato pegou, que foi para cadeia, não esse aí, mas o bom empresário que te dá emprego. Você não pode prejudicar o bom empresário que vai investir mais e ter campo de emprego. É por isso que a gente tem 17 milhões de desempregados com uma população faminta pra caramba. O povo tem que começar a entender isso. Tem que começar. Por que eu como mal? Por que eu não posso comprar um carrão? Por que eu não posso comprar remédio? Por que eu não posso comprar roupa? Por que eu não posso comprar aquilo? Porque em cima de tudo isso tem uma taxa de impostos que é um negócio impressionante. E o que é produzido aqui é caro. Não fica competitivo para a gente poder exportar. Tanto que a gente exporta o quê? Commodity. Aí o cara fala assim: Datena, mas você é economista, o que é commodity? É mercadoria que a gente exporta. A gente não exporta coisa feita no Brasil, que a gente podia fazer no Brasil, porque o custo de produção é muito caro, a gente importa isso caro pra cacete. Tudo vem de fora por muito caro.
chega aqui muito caro e a gente exporta o quê? Exporta comida, exporta coisas que não tem necessidade de uma produção específica que envolva produtos que a gente exporta para fora e que voltam de uma outra maneira. O próprio petróleo, que a gente exporta baratinho, custa $20 aqui a produção de um barril de petróleo, e o Brasil é autossuficiente, a gente manda lá para fora e compra gasolina cara pra cacete dos caras. A gente exporta o petróleo lá para fora e compra produtos manufaturados do petróleo, que não é só o combustível que faz, caro pra cacete, é simples assim. Por que a gente não fabrica isso aqui? Os caras acharam que a China era otária. Então, o que fizeram? Pegaram a mão de obra de chineses, 1,6 bilhão de chineses, fabrica Nike, fabrica Gucci, fabrica Porsche. Hoje os caras aprenderam a fabricar e começaram a fabricar sozinhos. Moral da história, a China é hoje, se não for a primeira economia, está ali na bunda dos Estados Unidos, porque eles aprenderam a fazer. Primeiro eles começaram a aprender a fazer e depois começaram a fazer. A China era pobre até outro dia, só se tornou uma grande potência quando começou a fabricar lá dentro o que os manés deram a patente para eles fabricarem. Olha, faz desse jeito aqui. Eles aprenderam e fizeram. Nós não aprendemos isso. O Brasil ainda, por incrível que pareça, vive o extrativismo da época do colonialismo. O Boulos que estudou sabe disso. A gente é um país que eles roubam todo da gente aqui. Somos escravizados por esses caras aí. E, aliás, eu já estou com o saco cheio de não falar isso. Eu falo isso há muito tempo de uma forma diferente, esses manés não entendem. Você sabe, os manés não entenderam até hoje. Eu estava conversando com um amigo do Rio Grande do Sul, ele falou que o Porto, lá, está exportando gado in natura, gado vivo, botando... É uma coisa tão bizarra. Isso coloca o Brasil, você usou um termo correto, numa situação semicolonial. Lá no tempo da colônia, 1500, 1600, o Brasil exportava cana-de-açúcar e comprava açúcar refinado. Hoje a gente está exportando petróleo e comprando gasolina refinada. Hoje a gente está exportando gado, sabe, e comprando derivado, e por aí vai. Isso é um escândalo, isso é o fim da soberania nacional. E isso gera emprego lá fora e deixa de gerar emprego aqui. Essa é a grande questão. Porque aí o trabalho que é feito é lá. Onde agrega valor é lá. Foi bom esse negócio. Olha, foi bom esse negócio do camarão. Para resumir, é simples assim. O Brasil só será um país realmente feliz e rico o dia que o pobre tiver a condição de comer a mesma coisa que o rico come. Simples assim. Não precisa de muita história, de muita filosofia, de muita economia. O Brasil só será um país feliz o dia que o pobre tiver no prato o que o rico tem. Enquanto houver gente privilegiada que come coisa que você não come, que consome coisa que você não consome, que pode ter uma vida que você não tem, a não ser trabalhar, né? Esse país será um país injusto. Então não é o camarão do prato do pobre que incomoda. É o camarão só no prato do rico que incomoda. Tá? Não é o caviar no prato do rico que incomoda. É o camarão é o caviar só no prato do rico que incomoda. Entendeu? Enquanto você não tiver a condição de fazer tudo que o rico faz, é óbvio que tem alguma coisa errada. É óbvio que você está trabalhando para que pessoas tenham uma classe abastada, uma vida abastada, e você nem direito à sua casa tenha. Esse é o grande detalhe. Tá? Isso não é comunismo, não. Isso aí, para ficar no intermediário, é uma social-democracia. É com divisão de renda distribuída, é com o social sendo ajudado pelo capital, onde se produz tudo, inclusive coisas que a gente não produz e que exploram a gente, e você tem uma vida feliz tanto quanto quem está produzindo, tanto quanto quem está ganhando dinheiro em cima de você. Quando você tiver a condição de viver do mesmo jeito que vive o seu patrão, aí nós teremos um país feliz. Se não, desconfia porque tem alguma coisa errada. Acho que é mais ou menos isso. Foi muito bom esse negócio do prato do camarão. Então, simples assim, enquanto você não puder comer camarão e o rico puder comer camarão, você está vivendo num país injusto. Simples assim. Já que estão falando
desse raio desse camarão, já não vou falar mais desse camarão, já me encheu o saco. Enquanto só o rico puder comer camarão, está errado o Brasil. Porque você precisa comer camarão e comer arroz e feijão, porque você não tem nem arroz e feijão para comer. Esse é o grande detalhe. Bom, o Boulos já disse que o camarão foi doado lá pelo... já explicou a origem do camarão. Acarajés é o restaurante fica no Jabaquara. Daqui a pouco nós vamos ficar chamando um cientista para explicar por que o camarão tem tanta perna como ele tem. Guilherme, você é candidato a governador em São Paulo, já estão querendo botar você em aliança com Haddad ou coisa parecida. Você é candidato a governador em São Paulo, não abre mão disso? Datena, eu sou pré-candidato ao governo, não posso nem dizer que sou candidato, senão o TSE baixa aqui e mete uma multa em cima de mim. Mas eu sou pré-candidato. Pré-candidato ao governo, essa definição foi tomada pelo Congresso do meu partido, o PSOL. Estou rodando o estado de São Paulo, já fui para mais de 25 cidades do estado para conversar com as pessoas, escutar os problemas. Porque se tem uma coisa, Datena, que é péssimo, na política e na vida, é gente que acha que é professor de Deus e vai lá num lugar que o cara nunca pisou muitas vezes e ficar querendo dar aula para os outros. Você tem que ir num lugar para escutar, para entender os problemas, coisa, aliás, que falta no estado de São Paulo hoje. Você tem um governador, o João Dória, que fica lá enfurnado no Palácio dos Bandeirantes, fazendo a política do cafezinho com o prefeito, clientelismo, trocando apoio eleitoral por uma verba, por uma emenda, por qualquer coisa ali, uma obra numa cidade, e não conhece a vocação de cada região, não conhece, ou seja, quais são as necessidades de cada região. São Paulo é o mundo, Datena. São Paulo tem 45 milhões de habitantes, bicho. São Paulo tem um PIB, o PIB de São Paulo é 30% do PIB do Brasil, é maior do que vários países aqui da América do Sul. O potencial que a gente teria de fazer políticas de distribuição de renda, de fazer políticas de desenvolvimento econômico, de fazer políticas de educação. Eu sou professor, eu dei aula em escola pública durante o governo do PSDB aqui em São Paulo, que, aliás, estão há quase 30 anos. É um desastre, Datena. Professor desvalorizado, desmotivado, aluno desmotivado, falta até papel higiênico nas escolas, falta tudo, não tem plano de carreira, salário ruim, um dos piores do Brasil. Então, tem muita coisa para fazer no estado de São Paulo. E eu estou bastante animado com a perspectiva de construir essa candidatura. Acho que tem um desejo, um sentimento de mudança no Estado. O Dória é muito rejeitado, as pessoas não aguentam mais também 28 anos de PSDB, e sou pré-candidato ao governo de São Paulo e quero construir esse projeto com mais gente. É claro, ninguém sozinho chega a lugar nenhum. Estou conversando com outros partidos, a gente precisa ter unidade. Estou conversando com o PCdoB, com a Rede, com o próprio PT, com o próprio PDT, com o próprio PSB, que eu acho que precisa ter uma aliança ampla da oposição para ganhar e derrotar a máquina tucana aqui, porque ela é poderosa, viu, Datena? Quando essa máquina entra em ação... Não só a máquina tucana, porque o Haddad também não é muito diferente do Dória, não. Inclusive, ele é professor, não sei se você falou isso para ele, mas ele também não é muito diferente, não. Não sei se você falou professor pro nosso Haddad, mas ele também é rejeitado pra caramba. Porque os governos que ele fez aqui, não precisa nem falar, é só ver os governos que ele fez aqui. Bom, eu acho que ele tá no campo progressista, da oposição a Dória, na oposição a Bolsonaro, e eu vou tentar construir unidade com todos eles. Né? Diferenças à parte, elas existem, mas eu tenho respeito e vou buscar que a gente esteja junto, porque... Não, respeito eu tenho também, eu só estou dizendo que é história. Respeito eu tenho também, eu só estou dizendo que é história, eu não estou dizendo nada mais além da história. Aliás, se eu falar de quem eu ouvi essa frase, professor de Deus, o cara vai ficar decepcionado comigo. E com o cara que falou para mim. Eu não vou falar por uma questão de ética. Se me encher muito o saco, eu falo. Quem que disse que ele era professor de Deus? Para mim. Falou para mim, não falou para ninguém. Falou para mim. Falou para mim. Ele é a Dilma, falou para mim. Eu só não vou falar por uma questão de ética. Se mais um pouquinho eu falo. Quem me falou isso aí? Bom, essa aliança do Alckmin com o Lula, o que você acha?
Eu acho que não vai vingar, Datena, sendo muito sincero com você. Eu acho que isso é fumaça, né? Tem muita especulação na política, mas eu acho que ela não para em pé uma aliança como essa. E não acho que também seria uma boa alternativa para o Lula na disputa da presidência da República. Porque, sabe, nós vamos ter que enfrentar, vamos supor, derrotou o Bolsonaro, o Brasil em 2023. É terra arrasada, Datena. Brasil em 2023 vai ser terra arrasada. Não pensem que é o Brasil lá de 2003. É um Brasil com a economia devastada, com desemprego lá em cima, com milhões de pessoas com fome. É um país politicamente esgarçado, porque o Bolsonaro entregou o orçamento da União na mão do Centrão e essa turma não vai querer largar o osso. Ou seja, para enfrentar isso aí, você vai ter que ter ousadia, você vai ter que ter pulso, vai ter que ter lado de uma maneira firme. Chegar e dizer, olha, nós vamos, para garantir recurso, para reconstruir esse país, para fazer um plano ousado de investimento público para gerar emprego, fazer investimento em infraestrutura, em moradia popular e saneamento básico, vai ter que taxar os bancos, sabe? Vai ter que fazer como, aliás, não é o comunismo, é os Estados Unidos, o principal país capitalista do mundo está fazendo, que é ampliar a base monetária e fazer política fiscal expansiva. Vai ter que comprar essas brigas. E, francamente, eu não acho que o Alckmin represente este lado que precisa ter qualquer governo para reconstruir o Brasil. Eu acho que é preciso aprender com o que foi também a experiência do Michel Temer como vice da Dilma, né? Olha, para finalizar, duas perguntas. O Moro como fato novo da política de terceira via, né? E também o Bolsonaro diz que o Enem desse ano terá a cara do governo, né? Como é que o senhor recebe essa declaração do Bolsonaro? Tem uma notícia agora sobre as medidas anunciadas pelo Queiroga aí. Vamos botar a Brasília logo em seguida aí. Então, o Boulos, para encerrar, por gentileza. Atena, eu acho que o Moro, vou ser muito franco com você, o Moro, aliás, não é a primeira eleição que ele participa. Talvez vá ser a primeira eleição que ele participe como candidato, mas ele ajudou a decidir a eleição anterior e virou ministro do Bolsonaro na sequência. Essa história olha, eu acreditava até em teoria da conspiração. Agora, quando o cara manda o Lula para cadeia, né, com motivo ou não, e um julgamento errado, está suspeito do julgamento do Lula, e vira ministro do Bolsonaro, aí acabou a teoria da conspiração para mim. Não, e depois ainda sai do ministério gravando o presidente, metendo o pau no presidente, que ele era parceiro, e depois ainda vai para uma empresa para defender o Odebrecht. Aí é demais, né? Esse cara, o salvador da pátria, ele parece mais o Coringa do que... Ele lembra muito mais o Coringa do que o Batman, cara. E vou te dizer, Datena, essa história, cara, eu acho que assim, o resumo que o Brasil precisa tirar dessa história do Moro, do Dallagnol, que é outro também que falou que vai entrar na política agora, é que o combate à corrupção é um assunto muito importante para o Brasil, para ficar na mão de oportunista, que quer vender a ideia de heroísmo pessoal, quer se promover, quer fazer política partidária de toga, para depois se beneficiar dos próprios processos que ele julga. Sabe, aí não dá. Você pensa um jogo de futebol, pô, um juiz não pode... Ele vai lá e... Sabe, o cara vai lá, favorece o Palmeiras e depois chega e vai ser contratado pela diretoria do Palmeiras. Isso aí tá errado. A trajetória do Moro é essa. Eu acho que isso não vai longe. Eu acho que tem gente apostando, incensando, porque tem muita gente na elite brasileira, Datena, que quer um Bolsonaro que saiba comer de garfo e faca. Que é a mesma política que o governo do Bolsonaro tem, que é antipopular, mas que não fale tanta groselha, que não fale tanta besteira, que seja mais civilizado. Que mantenha monopólios. Que mantenha monopólios. Claro, que mantenha os mesmos esquemas.
Então, eu acho, francamente, que isso não vai longe. Sobre essa história do Enem, olha, é vergonhoso. Você deve ter visto que nessa semana passada, foi 8 ou 9 servidores de carreira do INEP se demitiram pela interferência política do Bolsonaro no Enem. Eu fico imaginando o que é o Enem com a cara do Bolsonaro. Vai ter pergunta sobre rachadinha? Sabe, o que é o Enem que expressa esse desgoverno que a gente vive no Brasil? Ou seja, é a destruição de um instrumento que tem sido essencial para democratizar acesso à universidade pública, para fazer com que mais gente tenha essa oportunidade, gente que vem de baixo, negros, pobres, que nunca chegaram sem teto, sem terra, que estão chegando na universidade agora. Aí pega o Enem e quer fazer do Enem uma ferramenta ideológica. Justamente esses caras que ficavam dizendo escola sem partido, escola sem partido. Ou seja, eles querem escola de partido único, querem Enem que expresse a ideologia deles. E está desmontando conquistas importantes da educação brasileira. É lamentável, espero que chegue mais rápido do que a gente imagine a hora de varrer essa turma do poder lá no Palácio do Planalto. Guilherme, obrigado, bom dia, um abraço grande a você. Eu que agradeço, Datena, mais uma vez aqui pelo espaço, pela oportunidade e por dar o devido tratamento a essa polêmica do camarão, sabe? Porque é o fim da picada, gente se indignar com camarão lá, o acarajé, na verdade, na ocupação de sem teto, e fechar o bico e achar natural gente virando lixo, correndo atrás de caminhão de lixo para pegar resto em fila do osso. Obrigado aqui pela oportunidade da gente falar sobre isso. Forte abraço, bom dia para você e para todo mundo que acompanhou a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Camarão é para todos, né? Não pode ser só para rico, como qualquer tipo de comida, é assim. Enquanto camarão for só para rico, num país que tem a Amazônia Azul de 200 milhas com camarão para caramba, enquanto o camarão devia ser usado como exemplo. Enquanto camarão, você usa isso na sua campanha aí. Enquanto camarão for só para rico, o Brasil não será um país justo. Todo mundo tem que comer igual, todo mundo tem que ter acesso a tudo de uma forma igualitária. Enquanto não for assim, o Brasil vai ser um país injusto, de uma divisão de renda canalha e que não vai para lugar nenhum. O Brasil precisa, necessita e vai mudar. Tchau, Boulos. Bom dia para você. Valeu, Datena. Abração.